relação aos bens que Deus nos dá nesta vida. No domingo passado, foi a grande reflexão chamando a nossa atenção. Nada é nosso, tudo está na nossa mão para ser bem administrado. Administremos bem na caridade. Agora, vem esta palavra. Os judeus tinham até ciúmes de uma ideia que era ensinada para todo o povo. O nosso pai é Abraão. Nós somos uma raça eleita. Temos a mesma origem. Abraão, homem de fé. E se formos filhos de Abraão, Deus nos salva. Porém, na arrogância dessa ideia, não buscavam nenhuma mudança de vida e acabavam agindo de maneira contrária à fé de Abraão. Jesus chegou a dizer, e Deus é suficiente para suscitar das pedras do caminho filhos de Abraão. Por isso, não é a descendência a questão. A questão é a vida convertida. Então haviam dois. Os dois são um chamado para nós. Mas o rico principalmente, pois representa cada um de nós nas diversas situações que esta vida tem. E Lázaro bem representa Cristo, maltratado, e que, no entanto, se tornou o caminho da nossa salvação. Havia também uma casa. Nessa casa, uma mesa para refeição. E uma refeição lauta. Banqueteava-se, diz o Evangelho, de uma maneira extraordinária, aquele rico. Mas havia ali perto a porta. Fora da porta, deitado no chão, estava Lázaro. Que distância havia entre a porta e a mesa? Pouca distância. Então Lázaro estava muito próximo do rico. Mas o rico estava muito distante de Lázaro, por ter o coração fechado, incapaz de saciar um pouco a necessidade daquele homem. Ele passava fome, queria até comer o que caía da mesa. Acontece que morreram os dois. Agora a situação mudou. Lázaro no seio de Abraão, o rico no tormento. Então ele pede: Pai Abraão, orgulho de todo aquele povo judeu, manda Lázaro me confortar um pouco. Mas a resposta é tão severa. Passou o tempo
que havia pouca distância entre a mesa e a porta. Agora um abismo entre os que estão aqui e os que estão aí, não é possível mais passar. Nós estamos aqui no tempo em que da mesa para a porta é pouca coisa. E não vamos nós estender a nossa mão a quem precisa. Não se trata só de comida, toda necessidade humana, de proximidade, de respeito, de reconhecimento, de justiça. O Senhor nos chama a viver na retidão. Insiste o rico, mas tenho 5 irmãos em casa. Manda Lázaro lá. Não é tão interessante que aquele homem, de coração tão fechado, tivesse tanto amor aos seus irmãos? O estranho é isso. Ele amava os que estavam muito longe, mas não era capaz de amar quem estava perto. A primeira carta de João diz assim: quem não ama o próximo que vê, como pode amar a Deus que não vê? Quem não ama quem está perto, como é que vai amar quem está longe? Havia falsidade na proposta daquele homem. A resposta também muito severa e nos toca bem de perto. Eles lá têm Moisés e os profetas. Escutem o que ele diz. Moisés e os profetas. Nós já refletimos, é outra maneira de falar. Eles lá têm a Bíblia. Porque não conhecem a sua palavra, porque não escutam o que ela diz. E o homem desanima. Não, pai Abraão, se for alguém do meio dos mortos, ouvirão. E a resposta então foi mais categórica. Se não ouvem a palavra da Bíblia, nem que o morto ressuscite. E de novo fala de Jesus. Ouviremos Jesus se amarmos o próximo. Claro, é na obediência dos mandamentos que a nossa fidelidade se manifesta. Então, haviam 2 homens, o rico e Lázaro. Será que nós somos assim tão ricos dos bens deste mundo, que o nosso coração se fecha e não amamos ninguém? Bem diz o profeta Amós na primeira leitura. Como vivem os homens? Esquecidos do mandamento de Deus e da sua justiça. São incapazes de repartir o que Deus lhes dá. E assim se afastam do Senhor. E o convite e a exortação de Paulo a Timóteo, na segunda leitura. Vejam, escolha, diz Paulo a Timóteo, mas diz para nós, pois nunca a palavra de Deus é proclamada para outros, senão para quem ouve. Ouçamos, pratiquem o bem, combatam o bom combate, e assim, fiéis à palavra do Senhor,
caminharemos na justiça e na paz de Deus. Quero avisar que dia 12 de outubro celebramos a padroeira do Brasil. Temos 2 capelas dedicadas a Nossa Senhora, Chácara das Paineiras e Vila Maria. Então, como já houve no passado, vamos fazer de novo este ano. Começaremos na Chácara das Paineiras, uma carreata. Vamos ter lá a celebração da missa às 8 da manhã. Viremos para cá depois. Aqui nos reuniremos para a oração do terço. Daremos depois uma volta pela cidade. E iremos em carreata até a Vila Maria, onde vai haver celebração de novo e a quermesse de Nossa Senhora Aparecida. Todos são convidados a participar. Creio em Deus Pai,